Então, hoje nós vamos fazer um resumo da tecnologia que a OpenAI oferece. Mais precisamente, nós vamos fazer um resuminho dos modelos da OpenAI. Isso vai gastar quase toda a aula, ou boa parte dela. Depois falar um pouquinho sobre o que tem mais além dos modelos e dar um flash sobre a API que a OpenAI oferece para você exercitar os modelos. No final, eu vou pegar 2 exemplinhos de coisas bem recentes para a gente ter uma ideia do que é possível fazer com essas coisas. Os modelos que a gente vai comentar hoje, começar pelo ChatGPT para ter uma ideia do porquê que ele é interessante, depois a evolução do GPT 3.5, o GPT 4 e as evoluções mais recentes desses modelos, terminando no O1, que foi anunciado quinta-feira passada, no dia 12 de setembro. Depois falar um pouquinho sobre modelo de geração de imagens a partir de uma descrição e da geração de vídeos. Tudo isso que eu vou falar hoje pode servir de base para vocês prepararem as apresentações da tecnologia do Google e da tecnologia da Meta. No caso da OpenAI, é fácil da gente achar. Se vocês baterem OpenAI no Google, vocês vão bater numa página, nessa página tem Research, vocês clicam em Research e aparecem os modelos mais recentes da OpenAI. Nota que o ChatGPT já não aparece aqui, tem produtos e por aí afora. Então, foi nessa coleção de referências daqui que eu me baseei para preparar essa apresentação na parte de modelos. Então, para cada modelo, nós vamos fazer uma breve descrição do que o modelo é capaz de fazer, como é que o modelo foi treinado. Isso, em geral, bastante complexo, mas a gente vai mostrar aqui alguns highlights do porquê que aquele modelo é interessante. Depois falar sobre uma parte da avaliação do modelo e das suas limitações. Todos esses modelos, quando vocês entrarem lá no website da OpenAI, tem todos esses assuntos de uma maneira facilmente identificada. Vamos começar pelo ChatGPT, né? Como vocês sabem, isso foi lançado em novembro de 2022, então já tem quase 2 anos, e fez um rebuliço razoável. O ChatGPT ele é otimizado para seguir diálogos, e aí está a parte interessante dele. Ele não é igual, por exemplo, ao Google Translator, que você coloca um texto e ele traduz aquele texto. Ele segue dialogando com o usuário de uma forma articulada. E sobre domínios completamente diferentes, né? Você pode falar desde culinária até o Teorema de Fermat, digamos assim. Agora, todos esses modelos eles têm uma limitação básica, que eles só conhecem aqueles fatos que existiam, que foram capturados pelos dados de treinamento. Então, no caso do ChatGPT, por exemplo, apesar de ele ter sido lançado em novembro de 2022, ele foi treinado com dados que originalmente tinham sido capturados até setembro de 2021. Então, ele não é a mesma coisa que o Google, que você tem acesso a dados bastante recentes. Essa é uma limitação. Ele reflete aquilo para o qual ele foi treinado, o que é bem óbvio, né? Bom, agora tem 2 outros problemas mais chatos. O problema é quando você tem perguntas ou você recupera dados factuais, nem sempre aqueles dados são exatamente precisos, pode ter erro naquilo que ele responde. E pior do que isso, a resposta pode estar errada, mas quando você lê o texto que ele apresenta é bastante razoável. Então você, na verdade, lê aquilo, não sabe se aquilo é verdade ou se não é verdade. Então, isso aqui é uma limitação bastante importante que a gente tem que sempre ficar com o pé atrás do que o ChatGPT responde, né? Originalmente, esse modelo foi
treinada a partir do GPT 3.5, refletindo estratégias que eles já tinham produzido, já tinham colocado para funcionar uma coisa chamada InstructGPT, que é anterior ao ChatGPT. Então, só dar alguns exemplinhos, alguns deles eu já apresentei para vocês no começo do curso. O primeiro deles é bem interessante, para mim, pelo menos, é a geração de SQL. Então, você coloca informação adicional para o ChatGPT, que é isso que está aqui em cima, e aí manda ele traduzir para SQL. Como é que eu mando ele para traduzir com SQL? Eu digo select. E aí ele vai me completar com a consulta SQL que corresponde a essa pergunta em linguagem natural aqui. Então, esse select aqui é a dica para ele gerar o SQL aqui embaixo. Então, ele continua o diálogo gerando um SQL, que é a proposta. Está basicamente correto. Então, aqui é um exemplo de sucesso de uma coisa completamente diferente, que é gerar SQL. Bom, aquele problema de você estar limitado até a data, que os dados foram capturados para treinamento, coloca o ChatGPT, em princípio, em desvantagem com um buscador na web tradicional. Então, no começo do ano, no começo do semestre passado, o Carlos III, né, o Charles III, já tinha sido coroado e ele não sabia acerca do que aconteceu na coroação do Carlos III. Tá. Aqui tem um detalhe curioso, né? Ele diz que a última atualização foi em janeiro de 2022. Eu acabei de dizer para vocês que foi setembro de 2021. Então, esses modelos continuam sendo atualizados com fatos mais recentes. Mas, de qualquer maneira, no começo do ano, ele não conseguia me responder acerca do Carlos III, da coroação do Charles III. Ontem, hoje, né, eu repeti essa pergunta e ele já tinha sido retreinado para responder o que eu perguntei. Então, tem uma explicação bastante razoável de como o Carlos III, como foi a coroação dele. Coloca a data aqui e sai descrevendo. Então, a limitação factual é uma constante em todos esses modelos, né? Agora, pior do que isso também já apresentei para vocês como exemplo, é que de vez em quando ele responde alguma coisa que parece correta, mas não está. É aquela famosa história de que Dom Pedro I está enterrado. Isso é uma pergunta complicada de responder. E ele responde de uma forma basicamente correta. Só que lá pelas tantas ele diz que o coração do Dom Pedro I está na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Salvador. Por que razão ele decidiu dizer que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo em Salvador? Eu não faço a menor ideia. Mas a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que o coração de Dom Pedro I está, é lá na cidade do Porto, em Portugal. Então está tudo correto, isso aqui, se vocês lerem, parece correto, mas não está correto, factualmente errado. Por que razão ele gerou isso? Difícil de dizer. Bom, como é que esse ChatGPT foi treinado? É interessante a gente gastar 5 minutos explicando, porque aí é que está o pulo do gato que tornou o ChatGPT popular. O treinamento do ChatGPT foi coletando através da coleta de dados da web e de várias outras coisas, volume de dados bastante grande. Mas o processo de treinamento seguiu 3 etapas, que eu vou mostrar para vocês em algum detalhe. E essas etapas eles tiveram feedback de seres humanos, né? Então, não é simplesmente um treinamento automático, é um treinamento com interferência humana. Na verdade, em algum canto por aí, eu li que a OpenAI pagou $2 por hora para uma coleção de trabalhadores no Quênia para rotular conteúdo do ChatGPT, mas aí eles estavam basicamente preocupados com filtrar o conteúdo tóxico, o conteúdo não apropriado. Todos esses modelos que a gente comenta, não só da OpenAI, eles estão muito preocupados em não gerar conteúdo inadequado. Conteúdo inadequado pode ser
qualquer coisa que vocês queiram, inclusive fabricar armas químicas, né? Então, tem razões bem específicas para que eles bloqueiem conteúdo inapropriado. Bom, nessa questão de treinamento, treinamento supervisionado é fácil da gente entender. Algum indivíduo chega lá e fica marcando o que está certo ou errado e orienta o modelo a usar dados que foram filtrados, que foram rotulados manualmente. A história de Reinforced Learning, que aliás tem uma disciplina na pós-graduação da informática esse semestre, especificamente sobre Reinforced Learning, é uma outra forma de você fazer treinamento dessas redes que merece 2 segundos de comentário. Bom, a história de Reinforced Learning é bem simples da gente entender, né? Um exemplo clássico é aquela história do cachorro, né? O cachorro, você ensina ele a fazer alguns truques, dando biscoito, dando alguma coisa que ele gosta. E quando ele erra, você pune. Quem tem cachorro sabe que não é bem assim, né? Os cachorros fazem, esses cachorros mimados que a gente tem, eles fazem o que eles bem entendem. Então, eles só aprendem aquilo que para eles é interessante. O que a gente acha interessante, eles ignoram solenemente. Mas, enfim, um exemplo clássico é o exemplo do cachorro lá de Pavlov, que você, através de reforço positivo ou negativo, ensinava alguma coisa. Reinforced Learning, como o nome diz, é exatamente isso. Só que a gente pode ser um pouquinho mais genérico, mais preciso, né? Imagina que você tem um agente, né, um cachorro, ou um GPT, em um ambiente onde ele atua. Então, o agente faz alguma ação que muda o estado do ambiente. Bom, só que quando há uma mudança, um efeito sobre o ambiente, né, o ambiente pode dar um reforço, um prêmio, né, para o agente, se aquela a ação foi correta, ou dar um prêmio negativo, por exemplo, punição para o agente, né? Então, isso aqui é o cachorro faz algum truque, a gente vai lá, digamos assim, dá um prêmio para o cachorro ou não dá um prêmio para o cachorro. Então, é muito simples a gente entender o que Reinforced Learning é. Agora, como é que isso foi usado no ChatGPT para criar esse modelo de interação que hoje em dia a gente conhece? São 3 etapas no treinamento do ChatGPT. A primeira foi uma etapa que é mais fácil dar logo as imagens. A primeira etapa, eles coletaram essa quantidade enorme de dados da web e aí começaram numa etapa de humano no loop, né, de treinamento, a colocar possibilidades para um rotulador, um ser humano, dizer se aquilo que o GPT estava produzindo estava certo, errado, era adequado ou não era adequado. No final desse processo daqui, você tem um modelo que sofreu essa interferência de treinamento supervisionado, com reforço do que é interessante e do que não é interessante. Mas isso ainda não tem a ver com reinforced learning. Isso é treinamento tradicional. Para você fazer reinforced learning, você precisa de um modelo de, de premiação, de reward model. Como é que isso funciona? Como é que foi feito no ChatGPT? Quando você pede alguma coisa, em vez de dar apenas uma resposta, você dá várias alternativas de resposta, né? Explicar o que é reinforcement learning para uma criança de 6 anos. Aí tem aqui 4 explicações possíveis. Cabe ao rotulador humano ordenar essas 4 possibilidades. Então, o modelo vai ser aprendido a partir dessa ordenação das possíveis respostas que o ChatGPT daria. Então, essa primeira fase é bem simples, é o que a gente normalmente faz com treinamento de uma rede neural.
Essa segunda fase aqui é um pouquinho diferente, porque se trata de ordenar as possíveis respostas a uma particular pergunta. E essa ordenação das possíveis respostas que vai se traduzir no modelo de premiação, Reward Model. Então, essa segunda fase também tem interferência manual, mas ela é um pouco mais complicada. Na terceira fase, o que eles fazem? Eles pegam o modelo inteiro, ChatGPT, e começam a refinar a atuação do modelo a partir do que foi capturado aqui com esse modelo de premiação. Bom, o que significa isso na terceira etapa? Na verdade, você tem um modelo de vários bilhões, centenas de bilhões de parâmetros. O que intuitivamente é isso? Um modelo desse, no fundo, é um gráfico. O que é o parâmetro? Dois nós estão ligados para uma aresta. O parâmetro é um número real, o peso dessa aresta. Então, o que você tem que fazer nessa terceira fase é ficar ajustando esses pesos das arestas para que, dada uma entrada, o modelo produza a saída que se espera. Só que isso é muito complicado de fazer, porque a gente está falando de modelos de bilhões de parâmetros. Então, existem técnicas para a gente fazer treinamento desses modelos muito grandes. Uma delas é o SGD, Stochastic Gradient Descent, que é um negócio muito interessante. O gradiente descendente, no fundo, é o que a água faz quando desce um morro. Quer dizer, a água descendo o morro, a molécula da água, vê qual é a direção que ela pode descer mais rápido no morro. Então, o gradiente de descida da água, por isso, e a molécula da água segue pelo caminho mais rápido de chegar lá embaixo, no cachoeiro, né? Então, a ideia do gradiente descendente é calcular um vetor que aponta para a descida mais rápida, né? Para apontar para o que é mais minimiza uma certa função. Só que quando você tem um modelo desses com bilhões de parâmetros, não é. Bilhões de parâmetros significa que você tem um vetor de bilhões de dimensões para você calcular qual é o gradiente máximo. Isso é extremamente caro, é impossível de fazer. Então, o Stochastic Gradient Descent, em última instância, é a mesma coisa que o gradiente descendente, só que em cada interação você amostra um, um ponto, no caso uma aresta, e amostra uma dimensão e maximiza o gradiente daquela única dimensão, daquele único ponto. Então, em cada interação, você não procura o gradiente máximo em 1 bilhão de dimensões. Você pega um ponto, uma dimensão só e maximiza o gradiente naquela única dimensão. E fica fazendo essa brincadeira várias vezes. Várias vezes não é 1 trilhão de vezes, não é pouquinhas vezes mesmo. Então, esse último passo aqui é um passo de otimização do modelo usando uma técnica de Stochastic Gradient Descent. No caso aqui, eles usam uma variante chamada PPO. PPO está nesse paper aqui, é Proximal Policy Optimization. Esse paper aqui é bastante citado, ele tem milhares de citações, é um paper fundamental nessa área de inteligência artificial. Então, no fundo, a criação do ChatGPT, desse modelo, não teve nada de grandes novidades, né? Essa primeira parte aqui não tem novidade nenhuma, né? Uma coisa tradicional de otimização do modelo. A segunda parte também não tem grandes confusões, que é simplesmente criar um modelo de premiação. E a terceira parte é aplicar um modelo tradicional de otimização, em particular esse modelo chamado PPO. Bom, só que quando você coloca tudo isso na dimensão que o ChatGPT seguiu, isso é muita coisa. Criou um modelo capaz de seguir o que o usuário está interessado de uma forma muito eficiente.
Então, o grande truque do OpenAI, na verdade, é como eles fizeram esse processo que vocês estão vendo aqui da tela de uma forma eficiente e, digamos, útil. Bom, então um grande sucesso, né, voltando, reforçando isso, o grande sucesso do ChatGPT foi esta forma de treinamento, né? E a ideia de que você está seguindo instruções, não é otimizar para fazer tradução, ou otimizar um modelo para fazer resumo de um texto, não é fazer uma tarefa específica, é fazer a tarefa que o usuário está sugerindo ele a fazer. Então, é a grande novidade do ChatGPT. Bom, logo depois que o ChatGPT foi lançado, uns meses depois, a OpenAI lançou um outro modelo mais otimizado que o que era usado pelo ChatGPT, onde eles procuravam primeiro diminuir essa questão de você produzir respostas factuais erradas, naquela história do onde é que está o coração de Dom Pedro I. Então, o GPT-4, segundo as contas deles aí, ele é capaz, ele diminui em 40% as respostas que estão factualmente incorretas. Outra questão também é essa coisa de você bloquear respostas inadequadas. A forma de treinamento do GPT, do ChatGPT, acabava bloqueando muito mais conteúdo do que seria razoável. Então, eles melhoraram o treinamento no GPT-4 de tal forma que ele bloqueasse bem menos conteúdo. Então, ele, segundo eles, é 82% menos provável que o GPT-4 bloqueie conteúdo que não é inadequado do que comparado com o GPT 3.5. Então, de novo, o GPT-4 difere do modelo anterior na forma de treinamento. Mas tem uma outra coisa, que essa sim é interessante, é que o GPT-4 é capaz de processar imagens e texto. Então, você pode dar uma imagem para o GPT-4 e pedir para ele descrever aquela imagem, né? Então, a entrada do GPT-4 não é apenas texto, é texto ou imagem. A saída continua sendo texto. Bom, são as coisas boas do GPT-4. As coisas não tão boas do GPT-4 é que você tem que pagar para usar, né? No ChatGPT Plus. Enfim, um exemplo de o que o GPT-4 é capaz de fazer do ponto de vista de processar imagens é bem interessante, né? Então, você chega e coloca. Isso aqui é o usuário dessa quadradinho aqui, é o usuário colocando alguma coisa e pedindo para o GPT-4 produzir saída. Então, o que o usuário diz? O que é interessante sobre essa imagem? Descreva painel por painel. Essa imagem tem 3 painéis, né? Então, eu estou pedindo para o GPT-4 fazer alguma coisa, que é interpretar a imagem. Mas interpretar a imagem do ponto de vista do que é esquisito, o que é interessante, o que é gozado daquela imagem. E explicar painel a painel. Bom, o GPT-4 produz essa saída daqui, né? O que há de estranho nessa imagem? É um celular ligado a um adaptador VGA. Um conector VGA, a gente sabe muito bem que já caiu de uso há muito tempo. Muito menos para ligar um celular, né? Então, tem aqui a primeira parte, esse primeiro painel, e uma explicação do que é estranho, né? Um smartphone ligado a um conector VGA. O segundo painel, esse painel aqui, esse painel deve estar escrito em coreano, coisa parecida, né? O pacote desse particular conector. E o terceiro, que é esse daqui, mostrando onde é que está a piada dessa confusão toda. É que a saída, o conector, na verdade, não tem aquele monte de pinos
do VGA. O que ele tem é uma tomada Lightning lá da Apple, né? Então, o humor dessa imagem está em você usar um conector arcaico, digamos assim, né? Enorme, né? De uma coisa que é um conector pequenininho, que é o Lightning da Apple. Bom, isso tudo que está aqui do lado direito, não fui eu que escrevi, não. Isso aqui do lado direito foi o GPT-4 que produziu. Então, ele foi capaz de interpretar essas imagens, não apenas do ponto de vista de interpretar as imagens, mas de interpretar o que há de curioso nelas, né? Isso é não trivial. Quando você vai para avaliações menos brincadeira como essa daqui, o GPT-4 foi testado em uma quantidade grande de testes aqui. O destaque aqui é aquele o Enem americano. Então tem SAT de matemática, tem aqui, o GRE. O GRE é o equivalente do Enem para pós-graduação. Eu fiz GRE quando fui fazer doutorado, isso há muitos séculos atrás. E tem umas que não estão aqui, que são testes para você se qualificar a Olimpíada de Matemática nos Estados Unidos. Tem um monte desses exames convencionais aqui, e eles puseram o GPT 3.5 e o 4 para responder a essas perguntas. Então, o azulzinho aqui é o quanto o GPT 3.5 acertou dessas questões. Então, por exemplo, nesse site aqui de matemática, o GPT 3.5 acerta coisa de 70% das questões, o que é muito bom. Só que o GPT-4, ele responde um pouco mais de 80%, não, quase 90% das questões. Então, o GPT-4, em uma série desses testes, ele foi muito melhor do que o GPT 3.5. Bom, quais são as limitações? As limitações são as usuais, né? Primeiro, originalmente o GPT-4 usava os mesmos dados de treinamento que o GPT 3.5, então tem uma limitação de tempo aqui, mas de tempos em tempos eles retreinam o GPT-4, retreinam novos modelos. A segunda limitação, que também é a mesma coisa do 3.5, é que o GPT-4 pode alucinar. Um exemplo de alucinação curioso, que ocorre de vez em quando com a gente, é nessa história de traduzir consultas em linguagem natural para SQL. De vez em quando ele não consegue traduzir, então ele inventa um atributo na tabela para poder fazer o join. Então, é aquela história, vou chutar. Então, ele chuta que existe a tabela com o número na tabela e faz o join. A alucinação nesse sentido de inventar coisas que não são fidedignas com os dados. Bom, existe um benchmark para você medir o quão fidedigna a resposta de uma LLMA Truthful Question and Answer. Então, eles aplicaram esse benchmark aqui ao GPT-4. Tá? Aqui é uma comparação do desempenho das coisas da Anthropic, Claude aqui, esse é o modelo da Anthropic que a gente não vai ver no curso, Claude. O GPT 3.5, azul escuro, e o GPT-4, que é o verdinho. Então, no fundo, dependendo da configuração que você passa para o modelo, o desempenho dele é melhor ou pior. Então, no caso da comparação com o Claude, o GPT-4 é bem melhor nessa comparação aqui. Ele é bem melhor do que o Claude. Na comparação de você não passar exemplo de nenhuma comparação mais básica, ele é um pouco melhor do que o Claude. Então, no fundo, o que está sendo colocado aqui é que nesse Truthful Question and Answer, o resultado do 4 é bem melhor do que o 3 e bem melhor do que o Claude que existia na época que ele foi lançado. O Claude tem
outras versões mais novas. Bom, esse GPT-4 eu coloquei para vocês só para a gente ter uma perspectiva histórica. Porque hoje o ideal mesmo é a gente usar o GPT-4 Omicron. Esse O aqui é de Omicron. Não sei de onde é que eles inventaram esse nome. Esse GPT-4 Omicron, ele é bem mais recente. Ele é de meados do primeiro semestre, mais menos de 6 meses atrás. Quais são as novidades do Omicron comparado com o GPT-4? Bom, primeiro, ele é muito mais rápido. Segundo, ele é muito mais barato. Isso aqui não é pouca coisa, ele é muito mais rápido. Coisas que a gente fica brincando com o GPT-4 e ele leva, sei lá, 4 segundos, o GPT-4o leva menos de 2. Então, ele é bem mais rápido. E é bem mais barato. Então, isso aqui que está em verdinho é uma razão muito boa para a gente pagar o GPT-4o. Agora, tem outras coisas interessantes. O GPT-4, ele aceitava texto e imagem e produzia texto. O GPT-4o, ele aceita entrada em texto, áudio, imagem e vídeo. E produz saídas em texto, áudio e imagem. Isso é bem interessante. Eu vou depois dar exemplos do que a gente pode usar o GPT-4o para gerar saída em vídeo, desculpa, em imagem. Tá? A outra questão que tem, apesar dele ser mais barato e mais rápido, ele tem um desempenho em outras línguas que não sejam que não sejam em inglês, bem melhor do que o GPT-4. Tá? Então, quer dizer, nós temos aqui em presença de um modelo que é melhor do que o GPT-4, ele é mais barato e muito mais rápido. Então, vale a pena a gente se distrair com essa história. No fundo, é o que a gente tem usado hoje em dia nos experimentos. Em alguns experimentos, o 4o é um pouco pior do que o GPT-4, mas em termos de velocidade, ele é imbatível, ele é muito melhor. Uma das razões para que o GPT-4o funcione melhor do que o GPT-4 tem a ver com como ele funciona internamente. Por exemplo, o GPT-4 e o 3.5, ele é capaz de reconhecer voz. Mas ele, na verdade, é uma combinação, esse reconhecimento de voz é uma combinação de 3 coisas. Você pode interagir com ele em voz, mas ele internamente vai traduzir áudio para texto, depois pegar o texto e produzir alguma saída em texto. Quer dizer, essa linha do meio é o mesmo que a gente discutiu até agora. A primeira linha, a única coisa que ela fez foi traduzir a entrada em áudio para texto. E depois, um terceiro modelo faz o contrário. Ele pega esse texto de saída e produz um novo áudio. Então, no fundo, se você quiser interagir de forma de áudio, em áudio, com o GPT-4, você está envolvendo 3 modelos diferentes. Né? O GPT-4o, na verdade, não faz isso. Ele é um modelo só que faz as 3 coisas. Então, quando você interage com o 4o em áudio, ele não usa um modelo para traduzir em texto. Ele mesmo já traduz o texto, produz texto e produz a resposta. Então, essa facilidade, essa forma com que ele foi treinado, torna as coisas bem mais interessantes. E outra coisa que depois no final a gente vai mostrar é você criar imagens. Bom, criar imagem como? Você descreve a imagem para o GPT-4o textualmente. Então, aqui tem uma descrição textual, né? Um robô batendo a máquina. E aí, ele pega isso que você escreveu aqui e produz uma imagem que representa o que está escrito aqui. Se vocês der para ler, o que está datilografado aqui de brincadeirinha é a segunda, a entrada aqui. E vai por aí afora. Então, essa última aqui é interessante, né?
O robô não estava. Isso aqui é a descrição do que você quer que ele gere de imagem. Então, a entrada é: eu vou lá e digo que o robô não ficou satisfeito com o que ele digitou até agora e manda o robô, quer dizer, aqui, né? O robô cortar um papel em dois. Então, tem aqui a imagem produzida a partir dessa descrição. Então, isso leva para uma dimensão um pouco diferente, porque a gente não está falando em interagir com o modelo simplesmente dando texto e ele produzindo texto, que é o básico desses modelos. A gente está falando que vou dar texto e o modelo vai interagir comigo produzindo imagem, o que é bem interessante. Bom, aí tem a famosa história da avaliação. Então, aqui tem uma comparação em vários benchmarks desses. Não vou entrar em muito detalhe, mas se vocês olharem o 4A, que é o roxinho, em todos esses benchmarks aqui, exceto o último, o 4O foi melhor do que o GPT-4. Tá? Nesse aqui, por exemplo, o Claude, que é o da Anthropic, foi bastante bem, um pouquinho melhor do que o 4O, né? E um pouquinho melhor do que o 4. Então, nesses benchmarks aqui, existem um monte deles, o 4O se mostrou um pouquinho melhor, ou às vezes melhor, do que o 4 e melhor do que a concorrência. Então, mais um motivo para a gente usar o 4O. Tá? Aqui tem um outro benchmark que é especificamente sobre a tradução de áudio para texto. Então, de novo, o 4O foi muito bem nesse benchmark aqui de tradução automática ou captura automática de áudio, né? Na verdade, ele foi bem melhor do que o Gemini. Bem melhor não, né? Um pouquinho melhor do que a concorrência da Google, concorrência do Google. Então, bem interessante. No começo do semestre, eu acho que a gente tinha começado a aula, a OpenAI veio com uma novidade, que é abrir esse modelo 4A para os clientes dela poderem fazer o fine-tuning do 4A. O que significa isso? Em princípio, você poderia pegar os seus dados e fazer um processo de treinamento onde os seus dados iriam eventualmente ser embutidos, entre aspas, dentro do 4A. Mas isso aqui é para pouca gente, mas é uma unidade razoavelmente recente. Bom, o 4A é um desses modelos grandões, ok, mais barato, bem rápido, mas ele é um modelo grande. Tem um paralelo dele, que é o 4A Mini. O 4 foi lançado o 4 foi lançado em maio, o Mini foi lançado um pouco depois, em julho. O que esse Mini 4A Mini é? Na verdade, é um downsizing do 4. Então, ele é bem menor do que o 4A, bem mais barato do que o 4A e bem mais rápido do que o 4A. Mas ele, de certa forma, perde alguma coisa. Então, isso virou mania, né? Tem vários desses modelos que a gente vê, eles têm várias encarnações. Oi, Luísa. Luísa? Oi, eu tenho uma dúvida. É, Hum, porque eu acho que teve uma outra lá que você comentou sobre o GPT-4 Mini, né? E você falou que hum. ele é mini em questão de parâmetro. Só que na minha cabeça ainda tá muito vago o que que seriam esses parâmetros para o modelo exatamente. Seria justamente uma input, porque tem muitas LLMs que têm bilhões de parâmetros, né? E eu Não, não sei pois é. explicar o que é. Não, é, eu já escrevi um paper sobre essas coisas que eu mudei o nome, porque é meio até contraditório você chamar uma large language model pequena.
ou uma Sim. Large Language Model Mini. O que diabo de Uhum. coisa que eu estou falando? Às vezes, quando você, daqui a duas apresentações, aliás, na apresentação do Google também, mas o da Meta é melhor. Você tem um Llama, um modelo lá da Meta, Llama Uhum. 3.1, a última família que foi lançada. Então, tem o Llama 3.1 de 8 bilhões de parâmetros. Esse 8 Uhum. bilhões de parâmetros é o pequeno. O médio é de 70 bilhões de parâmetros e o grande é de 401 bilhões de parâmetros. Esses GPTs aqui, eles nunca dizem quantos parâmetros tem. Por isso estou usando da Llama da Meta como exemplo. Mas Uhum. o que significa isso? Olha, o, o Mini eu não consigo rodar localmente porque ele é proprietário, etc. e tal, mas ele é muito mais rápido, muito mais barato, blá, blá, blá. Mas os da Meta, esse Llama 3.1 de 8 bilhões, eu consigo rodar no meu computador. Uhum. Ele vai ser quantizado, quer dizer, quando eu digo quantizado é o seguinte, primeira coisa, o que são esses bilhões de parâmetros? É como eu falei, imagina um grafo, que é o modelo, tem nós e tem arestas ligando os nós. Uhum. Cada aresta dessas tem um número real associado a essa. Isso é um parâmetro. Então, quando eu falo de um modelo de 8 bilhões de parâmetros, é um modelo que tem 8 bilhões, é um gráfico com 8 bilhões de arestas. Grosso modo é isso, tá? Uhum. É... Então, são 8 bilhões de números reais, 32 bits. O que a Uhum. gente consegue rodar localmente não é um Llama 3.1 de 8 bilhões de parâmetros com 32 bits por parâmetro. Eles reamostram, tem técnicas para fazer isso. Então, em vez de cada parâmetro ser representado por um número real de 4 bytes, você representa cada parâmetro por 4 bits. Você perde, o modelo perde com isso. Mas ele fica muitíssimo menor e você pode rodar localmente. Se você quiser rodar o Llama 70B, 3.1 70B, você não vai conseguir. Bom, a menos que você tenha uma bruta máquina em casa, você não vai conseguir rodar embaixo da sua mesa, mas você consegue rodar na Azure ou na Amazon com um servidor razoável, não vai custar muito Uhum. caro. Esses modelos grandes aqui, tipo esse GPT-4o, sei lá, não sei nem quantos parâmetros eles têm, só rodando lá na OpenAI. Uhum. O Llama 401B você consegue rodar nas plataformas que eles próprios oferecem. Então, moral da história, o tamanho do modelo é o número de parâmetros do modelo. Parâmetro do modelo pensa num número real que rotula uma aresta de um grafo. Uhum. Então, um troço de 400 bilhões de parâmetros, tipo o Llama 3.1, é um grafo de 400 milhões, 400 bilhões de arestas. É um negócio gigantesco. E Nossa cada Senhora. aresta é 4 bytes. Então, Eu... esse mini aqui fala. Ah, Oi? não, era só pra. Não, só achou que eu entendi. Não, mas pode continuar, perdão. Tá bom. Então, o que esse mini é? Esse mini, na verdade, é uma versão menor do GPT 4.1, do GPT 4 Omicron. Por ele ser menor, ele consegue produzir respostas muito mais rapidamente e usar menos recursos do que 4A. O que significa isso? Que ele é mais barato, mais rápido, mas por ele ser menor, ele digamos assim, tem um desempenho em algumas tarefas não tão bom quanto o GPT-4o. Hoje de manhã eu estava discutindo com o Júlio, um aluno de mestrado que está, né, implementando um tradutor. O 4O Mini tinha o mesmo desempenho do 4O no que ele estava fazendo. A diferença era muito pequena. Então, valia a pena, no caso lá do Júlio, ele usar o 4.1 Mini. Mas isso a gente tem que olhar. Não é, obviamente, não é claro que ele vai funcionar bem no que você pretende fazer. Mas a gente pode experimentar. Claro que eles publicam as avaliações. Esses nomezinhos pequenininhos aqui embaixo, são aqueles benchmarks que eu já falei. Nota que tem menos benchmarks aqui, não tem que nem mundaréu que eu acabei de mostrar. Mas o que eles estão mostrando aqui, o Mini ou a abobrinha, o Gemini Flash é o modelo pequeno da Google, o Claude Haiku,
e o verdinho é o modelo menor da Anthropic, nem sei, esses dois aqui eu não sei quantos parâmetros tem. Aliás, nenhum desses aqui eu sei quantos parâmetros tem. O GPT 3.5 Turbo é o mesmo GPT 3.5 de 2 anos atrás, só que com uma área de prompts maior. E o GPT 4.A é o nosso modelo grande, o roxinho aqui. Então, no fundo, o que isso aqui está dizendo é o seguinte: esse modelo mini, apesar dele ser mini, ele é melhor do que o mini do vizinho, mas é um pouco pior do que o grandão, né? E essa diferença, às vezes, pode ser grande. A diferença aqui é grande, a diferença aqui já não é tão grande. E, enfim, vai por aí afora. Aqui, esse outro caso aqui, Human Evaluation, é um outro benchmark, é interessante porque o mini é bem melhor do que os concorrentes e chega lá a quase ser o mesmo desempenho do 4A. Então, em princípio, o jeitão desse 4A mini é de alguma coisa que é muito boa, muito mais barato, muito mais rápido. Mas a gente tem que experimentar. Bom, aí a gente chega à quinta-feira passada. Quinta-feira passada, para minha satisfação, o OpenAI lançou mais um modelo, o OpenAI O1. Nota que eles desistiram de chamar de GPT, né? Um anúncio disso daqui, claramente eles falam que abandonaram a ideia do GPT. Então não tem mais GPT na frente, é o O1. Bom, o O1 tem uma coisa de interessante, isso aqui chamou a atenção quando ele foi lançado. O O1 não é simplesmente um modelo que foi retreinado com muito mais dados, ou um modelo que foi retreinado de uma outra forma. O que acontece com o O1 é que eles privilegiaram uma forma de você interagir com o modelo. Essa forma é bem simples, né? Quando a gente tenta resolver um problema, um tal do divide and conquer dos romanos, você pode pegar o problema, dividir em pedaços e pensar que que você resolvendo cada pedacinho, depois você pode pegar as soluções parciais e combinar na solução global. Isso é o divide and conquer tradicional que a gente aprende quando estuda algoritmos. O chain of thought que está aqui é exatamente a mesma coisa do ponto de vista de uma LLM. Quer dizer, você pega um problema global, daqui a pouco eu dou um exemplo, quebra esse problema em probleminhas, resolve cada problema em separado e depois junta todas essas soluções na solução global do problema. Bom, então, o que nós estamos vendo aqui é um modelo que foi retreinado para ser eficiente numa particular forma de interagir com o usuário, resolvendo problemas sobre essa forma de quebrar o modelo, o problema em pedacinhos. E, de novo, usaram a ideia de reinforcement learning para fazer esse fine-tuning do modelo para chain of thought. Então, a grande, digamos assim, o grande chunk, quando isso foi lançado, é que é um modelo que foi fine-tuning para uma forma particular de funcionar. Tá? Bom, e é claro que tem esse é um preview aqui, esse modelo ainda não está completamente disponível para uso. O que você pode usar é um modelo preliminar dele, que eles chamam de um preview. Supostamente isso está disponível no ChatGPT Plus, mas se está, eu não consegui usar. Bom, quando eu faço lá o drop-down, não aparece. Quer dizer, aparece, mas aparece em cinzinho. E tem a versão pequenininha, quer dizer, a versão pequenininha, pode dizer, a versão menor dele, o A1 mini. Bom, legal. E aí? É, o que é essa história de Chain of Thought? Chain of Thought é o que a gente imaginaria fazer. Você dividir o problema em probleminhas, resolver cada pedacinho e depois juntar na, na solução completa. Bom, vamos ver o que é isso na prática. Isso aqui é o exemplo que eles dão. Se vocês entrarem lá no site da OpenAI e entrarem no A1, que é o primeiro grande quadrado que aparece, desce um pouquinho, lá embaixo tem esse exemplo aqui, acho que tem um outro lá,
Então, isso aqui é um printout do que está no site deles, né? Então, a brincadeira é o seguinte, olha, isso aqui é o usuário falando. O usuário dá essa sequência de letras aqui, tem uns brancos aqui pelo meio do caminho, e diz que isso daqui é uma forma cifrada desta frase daqui. Então, ele deu um exemplo para o aluno. O exemplo é essa string aqui é uma forma cifrada dessa outra string aqui. Então, ele instrui o aluno para usar esse exemplo para decodificar um outro string, que é esse string grandão aqui, tá? E ele pede, o usuário está pedindo para o aluno mostrar como é que ele raciocinou. Então, vamos lá. Isso aqui é a resposta do aluno, né? O simbolinho da OpenAI. Então, plá, 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 ele pega o que você deu de entrada, isso daqui está repetido aqui, e diz o seguinte, olha, isso aqui você está me dizendo que foi decodificado step by step. Bom, agora tem uma coisa que não fica nem um pouco claro, é que ele chega e diz para você qual foi o método de que essa codificação foi usada. Então, essa parte aqui do Decoding Method é meio mandrake, não tem nenhuma explicação no exemplo que eles dão de onde apareceu essa história. Bom, o que é esse método de decodificação? É um negócio bem simples. Você pega as letras duas a duas, tira a média aritmética da posição delas no alfabeto e vai procurar no alfabeto a letra. Então, por exemplo, aqui, se você pegar a primeira palavra, essa primeira palavra aqui, e aplicar essa lógica daqui, a primeira palavra, você vai quebrar em duas letras, de duas em duas letras, vai pegar cada posição no alfabeto de cada uma dessas letras, o O é o 15, o Y 25, tirar a média aritmética, que dá 20. Então, 20 é a posição do T no alfabeto. Aí você faz isso para as pares de letras aqui, né? E no final, você tem D, R, E, there. Então, essa coisa daqui codifica para there. E vai por aí afora. Então, quando chega no final, aquela sequência de letras que você colocou para ele decodificar, usando essa coisa mágica aqui, que eu não sei de onde saiu, que é a forma de cifrar, produz um texto aberto, there are 3 R's in strawberry. Bom, o que isso tem a ver com a nossa discussão? Porque ele está explicando que ele usou um método de codificação, depois ele aplicou um método a cada uma das palavras, e aqui tem uma sequência em que eu coloquei que não são todos os passos, né? É um passo para cada uma dessas palavras aqui, e no final a solução é essa. Tem alguns outros exemplos lá que são mais interessantes. Outro dia eu peguei aliás, eu usei na sexta-feira, que era um pouco mais simples do que isso. Mas então, enfim, a lógica disso daqui é você usar uma particular forma de resolver problemas, que é essa coisa do chain of thought. Aliás, mais adiante no curso, daqui a um mês mais ou menos, a gente vai ter uma aula sobre estratégias de prompt. Uma das estratégias de prompt é exatamente chain of thought. Então, não é novidade nenhuma usar essa estratégia. A novidade foi fazer um modelo fine-tuning para essa estratégia. Aí eles colocam uma coisa que é mais ou menos óbvia, mas é, de qualquer forma, interessante. Quanto mais tempo você passa, quanto mais recursos você dedica a fazer o fine-tuning do modelo, quanto mais tempo você passa fazendo o fine-tuning do modelo, melhor a acurácia da solução dos problemas que você vai usar para teste. Então, vale a pena você gastar mais recursos para fazer o fine-tuning do modelo para chain of thought, porque ele vai melhorando o desempenho.
E em tempo de execução, a coisa também acontece isso. Quando se diz em tempo de execução, significa que você vai dar para ele um certo período de tempo para ele produzir a resposta usando essa ideia do chain of thought. Se você der mais tempo, ele vai gastar mais tempo refinando o chain of thought antes de te dar uma resposta. Então, nos dois casos, tanto no pré-treinamento, no fine-tuning, quanto em tempo de execução usando o modelo, a qualidade da resposta cresce com o tempo que você gasta ou para retreinar o modelo, ou então para, em tempo de execução, produzir uma resposta. Aí tem uma coisa bem interessante. Eles começaram a publicar benchmark. Então, isso aqui não é bem um benchmark, isso aqui é uma prova de matemática que a Associação de Matemática Americana aplica aos alunos de ensino que terminam o ensino médio lá, né? E eles pegaram essa prova de 2024 e pediram ao A1 para fazer a prova. Simplesmente pegaram as questões e passaram para o GPT-4A, aquele outro que eu disse para vocês. Então, estão aqui os quatro. Azulzinho, o GPT-4A, o amarelinho é o A1 Preview, o vermelhinho é o A1. Então, nessa competição aqui de matemática, o A1 teve um score de 83,3. Vou mostrar para vocês o que significa isso. E outras coisas. Isso aqui é a Olimpíada de Programação Americana, e aqui é um outro exemplo. Então, todos os três casos, quer dizer, na verdade, todos esses dois casos, o O1, que é o vermelhinho, foi melhor do que o O1 Preview e do que o GPT-4A. Agora, essa história do teste de matemática é bom a gente olhar com um pouco mais de cuidado. Primeira coisa, o que é essa métrica aqui que eles estão usando? Pass at one. O que é isso? Bom, primeira coisa, a métrica que eles estão usando significa o seguinte: você pass at k significa o seguinte: você resolve produz k variações da solução do problema, e se uma dessas k estiver certa, você considera que o problema foi resolvido. Então, é como se eu chegasse na prova. Eu nunca vi ninguém fazer isso, mas é como se você chegasse na prova e dissesse o seguinte: olha aqui, está aqui uma prova com 10 questões. Vocês podem fazer 3 soluções para cada questão. E eu vou corrigir, e se alguma dessas 3 que vocês fizerem tiver certa, vocês vão tirar certo naquela questão. Isso é uma coisa meio esquisita, né? Mas é essa métrica aqui. Então, deixe você tentar resolver o problema de várias maneiras diferentes. Se uma dessas soluções estiver certa, o problema, a prova, né? Que a questão da prova é considerada correta. E o K é o parâmetro, é o número de vezes que eu deixo você fazer a questão. Bom, dito isso, eles pegaram o exame dessa história aqui de matemática para ensino médio, aplicado esse ano, e submeteram para o GPT-4.A. O GPT-4.A só conseguiu resolver 12% dos problemas. Na verdade, é uma coisa meio esquisita. Dos 15 problemas, ele só resolveu 1,8. Eu não sei o que quer dizer resolver 1,8 dos problemas. Enfim, o desempenho do GPT-4.A foi muito ruim. O A1, ele conseguiu resolver 11,1, que também não sei que diabo é isso, 11,1 questões em 15. Mas você permitindo que o A1 produza apenas uma resposta para cada pergunta. Então é como você diz: você tem que correr, me deu uma única resposta para cada questão. Se isso for verdade, ele conseguiu
atingia 74% de acerto. Então, eu disser para ele o seguinte: olha, você pode, ó, pode produzir 64 respostas para cada problema. E aí você pega essas 64 respostas e faz uma votação, vê qual é a resposta, o que é mais acertado. Então, das 64, teve essa forma de solução aqui que coincide com outras 29. Então, você pega uma dessas 30 e diz: isso aqui é a resposta. O consenso é essencialmente isso, né? Então, você deixou o modelo resolver 64 vezes cada problema e depois procurar um consenso dessa resposta. 83, para vocês terem ideia, é bem mais do que a maioria dos alunos acerta. Se você fizer esse teste daqui, tirar 80%, você, ser humano, tirar 80%, você é qualificado para a Olimpíada de Matemática. Então, o que eles estão dizendo é que o O1 seria qualificado para a Olimpíada de Matemática, dado que você permita que ele tente 64 vezes e pegue a melhor resposta dentre as 64. Se você disser para ele fazer uma coisa pior, ou seja, para cada... Isso é coisa maluca, né? Para cada resposta, você produz, para cada pergunta, você produz 1000 respostas. Aí tem uma coisa misteriosa aqui, que seria uma função do scoring, que pega essas 1000 respostas e ordena essas respostas segundo algum critério que não é claro, e pega a melhor ranqueada. Então, a resposta vai ser, a de uma pergunta vai ser a resposta mais bem ranqueada dentre 1000 opções que você deixou o modelo produzir. Então, moral da história, quando a gente chega aqui e diz que é pass one accuracy, é razoável. A gente está considerando apenas uma resposta por problema. Quando você diz assim que ele acertou 83% das perguntas nesse teste daqui, já começa a ter uma coisa esquisita daqui. Que história é essa de fazer 64 respostas possíveis e pegar aquela que é a consenso? Mas, enfim, é uma maneira de avaliar esses modelos. Independente dessa discussão, ele é muito bom esse modelo. E aqui tem uma, uma comparação mais interessante ainda. Isso que eu estou falando é o O1 é esse verdinho daqui, tá? O O1 mini, aquela versão menorzinha, é esse azulzinho aqui. Então, eles dois são muito bons, né? O máximo desse daqui é um pouquinho menor do que o máximo desse daqui. Máximo quanto o quê? É o tempo que eu deixo eles fazerem um chain of thought. O On Preview é aquele que hoje está disponível para a gente usar. Esses três, na verdade, naquele teste lá da Associação de Matemática, foram bastante bom, bastante bem. E quanto mais tempo eu deixo eles rodarem, melhor o desempenho deles, que tem a ver com esse gráfico aqui. Vocês olham para isso e comparam com o GPT-4 e GPT-4o mini, os dois modelos anteriores, os dois modelos anteriores são muito piores. Então, essa história de chain of thought, para um particular desafio, que é responder essas perguntas, né, que de alguma forma exigem raciocínio encadeado, eles são muito bons. Então, foi isso que, digamos, causou um certo frisson na quinta-feira passada, quando foi anunciado. Então, agora a gente já tem mais um modelo para a gente se distrair. Esse daqui eu não testei nada dele ainda. Ainda não está disponível. Bom, eu vou comentar aqui com vocês alguma outra coisa, que numa direção completamente diferente. Eu comentei que esses modelos conseguem produzir imagens, mas tem modelos que são explicitamente projetados para produzir imagens. No hall de modelos da OpenAI é o DALL-E.
Esse DALL-E consegue produzir coisas como essa que estão aqui. É bem interessante você entrar no site lá do OpenAI e olhar esse modelo pela qualidade do que ele produz. E esse modelo você pode produzir imagens, e elas são suas. Quer dizer, se você está numa empresa de propaganda, você produz as imagens e aí usa lá na propaganda que você quiser, não precisa pedir autorização ao OpenAI. O que o DALL-E 3 tem de diferente das soluções anteriores? Nota que o que eu estou querendo fazer aqui, aqui tem um exemplo, o que eu estou querendo fazer aqui é, dado uma descrição, ele produzir a imagem. O que o DALL-E fez foi melhorar o treinamento do sistema, ou seja, a capacidade do sistema de, dado um caption, né, uma descrição da imagem, ele produzir a imagem. O que eles descobriram é que os dados de treinamento que eles tinham usado até então eram bem ruinzinhos. Bem ruinzinhos por quê? Porque a descrição das imagens era ruinzinha. Se a descrição das imagens que você usou para treinamento são ruinzinhas, você, na verdade, vai ter um treinamento ruinzinho. Então, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram criar automaticamente, usando o próprio GPT, descrições melhores das imagens. Então, deixa eu mostrar o exemplo aqui para não perder muito tempo. O que eles tentaram é usar o próprio GPT para sair de descrições curtas das imagens, descrições que essencialmente apresentavam características do objeto central da imagem, para descrições mais detalhadas da própria imagem, que incluíssem informação acerca do objeto central, do background, do que está em volta, etc, etc, etc. E aí, a partir dessas descrições detalhadas, eles fizeram um fine-tuning de novo do modelo. Então, qual é o problema aqui? O problema aqui é uma descrição pobre usada para gerar imagem. E essa descrição pobre para gerar imagem são esses pares que são usados para treinamento. Se eu melhoro T para a mesma imagem, então eu estou melhorando a qualidade dos dados de treinamento que eu vou submeter. Tá? Então, aqui tem um exemplinho de um... Isso aqui eu não consigo nem descobrir o que é isso. Uma jarra de licor de Rumbar em cima de um background cheio de pedrinhas. Bom, então isso aqui seria a descrição sucinta, a descrição pobre, né, desse objeto daqui, e você tentaria usar o GPT para ele gerar uma descrição mais rica. Isso aqui é mais fácil da gente entender, né? Uma imagem, uma descrição mais pobre da imagem, que descreve apenas a banheira branca, e depois uma descrição mais elaborada dessa própria cena daqui. Então, são essas descrições aqui que a gente submetendo ao modelo, ao treinamento modelo, poderiam melhorar a qualidade. E aí tem, de novo, a variação. Então, bom, enfim, deixa eu pular logo para o próximo, porque a gente já está há bastante tempo falando da mesma coisa. O último modelo que eu gostaria de comentar com vocês é um modelo para gerar vídeo. Isso aqui eu já mostrei na primeira aula, né? Esse modelo é a mesma coisa do que eu acabei de mostrar. Você dá uma descrição e ele gera vídeo. Só que o anterior era dado uma descrição e gerar imagem, né? Agora é da descrição para o vídeo. Tá? Como é que o vídeo é representado? Vídeo, em princípio, vocês podem imaginar como sendo uma sequência de imagens. Cada imagem, no fundo, ela é codificada com uma série de vetores. Então, o que um vídeo seria descrito por como se fosse um cubo de vetor, um vetor tridimensional, né? Cada um desses aqui seria um vetor,
a imagem seria uma matriz, o vídeo seria, então, uma sequência dessas matrizes. Só que isso aqui ainda é um objeto muito complicado. Então, você gostaria de transformar essas sequências de matrizes num único vetor. Então, esse vetor aqui é a versão comprimida da representação vetorial desse conjunto de imagens. Então, tudo se passa no mundo dos vetores, a partir dos quais você vai gerar o vídeo. Tem uma técnica para fazer isso, que é chamada de Video Fusion, que não é nem muito nova. Isso aí, acho que o paper tem uns 6 anos. Aqui. Que eu não guardei. Eu pus o paper do modelo de difusão em algum canto. Esse modelo já tem uns 6 anos e também é um paper bastante citado. Tá? Então, a ideia é você começar com uma imagem, pode, né, uma imagem pouco definida, mas com já algumas características, né? As casas estão aqui, as casas aparecem aqui, e depois você vai refinando as imagens até ter uma imagem mais bonita. Grosso modo, é isso. Agora, o que é bem interessante é o que é possível fazer com esse modelo. Acabei de falar que você pode chegar e colocar uma descrição textual e ele vai produzir o vídeo, né? Então, que é um robozinho vestido, blá, 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 passeando numa rua em Joanesburgo. Sei lá. Isso aqui é só o screenshot, né? Se vocês entrarem lá no website, vocês vão ver o videozinho do robô andando. Até aí não tem novidade. Quer dizer, não tem novidade, tem muita novidade, mas é interessante. Você também pode animar imagens. Quer dizer, você começa com essa imagem daqui, e aí você diz, bom, eu quero fazer um vídeo a partir dessa imagem. Então, está aqui a descrição. Isso aqui do lado direito, que eu estou passando mal, é um vídeo lá no website. Então, ele produz vídeo não apenas a partir de uma descrição textual, mas a partir de uma descrição que é uma imagem, de uma combinação de imagem com texto. Ele é capaz também de emendar vídeos. Tem um outro exemplo lá no website que é gozado. Eles pegam dois pássaros, um lagarto e um pássaro, e aí interpolam, criam uma terceira videozinho do lagarto se transformando lá no pássaro. Todas essas coisas são divertidas. Mas o que é mais interessante, que é um problema complicado, é que esse modelo é capaz de fazer renderizações bastante fidedignas. Uma das coisas difíceis de você fazer vídeo nessa natureza aqui é a persistência dos objetos. Aqui está lá o dálmata na janela, esse dálmata aqui. Então, o dálmata na janela. Aí tem uma sequência de pessoas andando no vídeo, de repente, o dálmata, a visão do dálmata é obstruída por uma pessoa passando na frente dele. Aí, quando a pessoa continua andando, o dálmata reaparece mais ou menos na mesma posição que ele estava. Tem um outro exemplo desse daqui que é um pouco diferente. Isso daqui é uma coisa mais ou menos estática, né? O cachorro na janela, as pessoas andando. Tem uma outra que é a câmera andando num cenário, e ele mostra a renderização daquele cenário sob perspectivas diferentes à medida que a câmera anda. Então, essa renderização que simula o mundo real, tem mais exemplos lá no website, é algo bastante interessante. Só que, se vocês lembram do anúncio desse Sawyer, eu me lembro bem dessa foto daqui. Cara, o exemplo que eles mostravam de que como não funcionava lá muito bem era mandar criar um videozinho com 5 lobinhos brincando. Então, se vocês olham esse videozinho lá no website da OpenAI, é como se os lobinhos começassem a aparecer do nada, né? Tem um lobinho, daqui a pouco dois, três, eles vão
aparecendo assim do nada. Então, a consistência do vídeo com relação ao que seria possível na realidade é bem fraquinho. Outro exemplo que eles dão divertido é você morder o biscoito, depois o biscoito aparece como se não tivesse mordido. E são problemas bem complicados de resolver na geração de vídeo, né? Agora, o ponto é que esse modelo aqui ele não foi projetado para preservar características físicas. Isso saiu da própria forma com que ele foi treinado. Enfim, é mais um exemplo de coisas bem interessantes. Só que vídeo e imagem, a forma de treinar essas coisas e a própria forma de representar os objetos é extremamente mais complicado do que a gente estava falando de apenas texto. Bom, vou gastar 5 minutos falando disso, depois eu vou mudar para os outros exemplos. Tem muito mais coisa que aparece lá na OpenAI. Uma delas que eu já comentei com vocês que é interessante é você acoplar a essa ideia básica de interagir com modelos outros assistentes. Uma coisa que é bem comum é você pegar PDFs, vamos chamar assim, documentos em geral, e poder recuperar texto de dentro desses documentos. Como é que isso é feito? Você pega um PDF, recorta. Quando eu digo recorta, pega um conjunto de tokens, tokeniza o documento, pega sequências desses tokens e guarda. Então, um documento não é um texto que você vai recuperar. O que você vai recuperar são pedaços do documento através dos autores que o representam. Isso é feito separadamente das LLMs há bastante tempo. O que a OpenAI abriu a possibilidade deles próprios armazenarem os documentos e esses pedacinhos de documento. Então, essa extensão aqui, ela facilita a vida de quem está trabalhando com bibliotecas digitais. Tem outras coisas divertidas, que é você criar o seu próprio GPT. Então, tem lá um pedacinho da interface. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Eu fiquei brincando de criar um GPT para compilar SQL, para compilar, não, para escrever SQL. Então, comecei aqui a brincar e no final ele me dá qual é a sequência de passos que você deveria seguir, o assistente, né, para você escrever SQL. Se vocês pararem para ler o que está escrito aqui, é bastante razoável. Outro dia a gente fez um experimento parecido com esse, mas não era para um ser humano. Quais eram as funções que você deveria dar para um ser humano escrever SQL? Era como você deveria instruir uma LLM para gerar SQL, é quase que uma coisa recursiva. E as sugestões que ele dava lá para escrever o prompt eram bastante razoáveis. Bom, no momento que a gente imagina que a OpenAI dá ferramentas para você criar o seu próprio GPT, eles também criaram o GPT Store. Obviamente, você gostaria de vender aquilo que você faz. Então, tem lá, igual o Apple Store, o Google Play, tem o GPT Store. Mas isso aqui é só de passagem. Bom, a última coisa que eu gostaria de falar, assim, menos prática, antes dos exemplos, é que a gente tem uma API para interagir com os modelos da OpenAI. De novo, essa API aqui é bem documentada. Se vocês entrarem por aqui, tem uma... Onde é que está? Tem uma coleção de exemplos, tem um overview, tem toda a documentação que vocês poderiam se interessar por criar exemplos de como usar a API. Mais adiante no curso, a gente vai voltar à API da OpenAI. Tá. O que eu gostaria de adiantar no momento quais são os conceitos básicos na hora da gente interagir
com uma dessas LLMs. Isso, eu só dei alguns exemplos, mas tem que, gradativamente, a gente sedimentando as ideias. Primeiro tem a ideia dos modelos, né? Todos esses que eu já falei, tem os modelos da Google, e por aí afora. Então, a noção de modelo é aquilo que vai resolver o seu problema. A noção de token é que a gente está falando, seja de texto, imagem, ou vídeo, o que quer que seja, tudo nesse mundo aqui viram vetores. Então, todos esses modelos, eles, na verdade, pegam vetores e produzem vetores. Os vetores representam trechos de texto, não necessariamente palavras, pedacinhos de texto. Então, você pega um pedacinho de texto, traduz num vetor e joga esse vetor para dentro de um desses modelos, ele vai te traduzir em um outro vetor, você vai pegar o vetor e traduzir de volta para trechinho de texto. Esses trechinhos de texto que a gente trabalha são chamados de tokens. Então, a unidade que mede a sua interação com uma LLM não é uma palavra, nem letra, nem coisa nenhuma. É o número de tokens que você está passando para a LLM e o número de tokens que ela está gerando para te dar de volta. Então, a noção de token é importante porque é a unidade de medida, digamos assim, de custo de interação com esses modelos. E a última coisa importante é a noção de prompt. Prompt é, no fundo, uma área de trabalho. Tá? Como é que a gente programa um desses modelos? Como é que a gente faz um desses modelos trabalhar para você? Não é escrevendo código. É você dando instruções em português ou em inglês, né? O que você coloca nessa área de trabalho, como aquele exemplo do SQL que eu mostrei para vocês, aquilo ali é uma descrição do banco de dados e depois uma instrução, uma descrição da pergunta em português, não, em inglês, e uma instrução, select, né, com complete e select, né? Então, essa noção de que você coloca numa área de trabalho informação adicional para o modelo e instruções para o modelo fazer alguma coisa, é a forma de programar essas LLMs. Isso é extremamente interessante. Essa manhã eu estava conversando com o Júlio, ele estava mostrando uma coisa curiosa. O prompt dele estava escrito em português. Então a LLM esperava que. E a gente estava lá vendo o negócio de traduzir para SQL. Então a LLM esperava que você escrevesse perguntas em português e ele traduzia para SQL. O único problema é que ele ia acabar. Mas o banco de dados estava em inglês, tem problemas lá com os valores eram em inglês. Isso causava uma confusão danada, porque ele não traduzia. Se um usuário desse uma consulta em português com um termo em inglês, é, tipo assim, carbon steel, aço carbono. Como o prompt estava em português e parte da consulta estava em português, ele traduzia carbon steel e ia procurar aço carbono no banco de dados. Só que isso era justamente o que a gente não queria. O termo carbon steel, no fundo, era um valor de uma coluna do banco de dados. Eu não queria que ele traduzisse esse termo. Então, ficou um negócio assim que a gente tinha que dar nó em pingo d'água, porque o prompt estava em português, as perguntas do usuário eram em português, mas o banco de dados estava em inglês. Enfim, essas instruções aqui, às vezes, são um pouquinho mais complicadas de você escrever, dadas essas, de certa forma, nuances. Tá. Bom, então, os exemplos, quer dizer, você entra naquele site lá, no overview, ele diz qual é um tutorial de como você tem que escrever coisas na API e dá um monte de exemplos. Esse monte de exemplos, eu acho que eu já passei para vocês alguns, né? Então, um exemplinho de você traduzir para SQL, no prompt,
é uma coisa tão simples quanto essa. Isso aqui que você vai escrever na área de prompt. É, é sempre um chat completion. Todos esses exemplos são chat completion. O que significa isso? Que eu estou pedindo a ele para completar, estou pedindo ao modelo para completar aquilo que você passa no prompt. Então, eu passei isso aqui em cima no prompt e coloquei select. O chat completion significa esse select aqui, eu quero que ele complete. Ele vai completar com o quê? Com o resto da consulta SQL. O modelo, bom, modelo é um modelo que você quer usar. No caso aqui, o exemplo é o SQL.4, o GPT-4. A temperature, esse modelo são não determinísticos. Então, quanto mais baixa a temperatura, menos ou mais determinístico ele é. Quanto mais alta a temperatura, mais não determinístico ele é. O que significa isso? Ele pode gerar esse SQL e depois eu pedir para ele gerar de novo. Se ele for muito não determinístico, pode me gerar um SQL bem diferente. Gerar SQL não tem muita graça, mas às vezes você pedir para ele resumir o texto, essa noção de temperatura é importante. Você pede para... Fala, Luiz. Eu ia Oi? perguntar essa questão da temperatura, como é que funciona na questão da rede neural dentro do modelo, como é que funciona essa questão da temperatura, entendeu? Como é que Uhum. funciona a aleatoriedade da temperatura dentro do modelo? O modelo, esses modelos, quando essencialmente você pega o transformer, você dá uma sequência de tokens na entrada, ele vai te produzir um token na saída. Mas esse token que ele produz na saída não é determinístico. A rede, quando você executa a rede, ela não é alguma coisa que, dada uma entrada, ela sempre produz uma saída. Ela produz saídas alternativas. O que a última camada da rede faz é, se você colocar uma temperatura muito baixa, ele filtra mais a saída e tenta te dar uma resposta só. Então, das várias possíveis saídas, tem uma última camada que te filtra e te dá uma resposta de acordo com a temperatura. Temperatura muito baixa, ele normalmente vai te dar a mesma resposta. Se você deixar a temperatura muito alta, o que vai acontecer é que das várias possíveis respostas, a última camada vai te dar alguma daquelas possíveis respostas. Se você exercita a rede de novo, ele pode te dar uma outra possível resposta. É tudo não determinístico nesse mundo daqui. De novo, nesse exemplo das SQL, isso não faz muito sentido. Não, até faz. Tem uns desses prompts que eles, quando você pede para traduzir para SQL, ele gera uma particular tradução. Aí, se você exercitar o modelo de novo, ele gera uma outra tradução daquela consulta. Então, tem um paper que o cara gera meia dúzia dessas possíveis traduções, executa contra o banco de dados e vê as que coincidem na resposta. E aí te dão essa como resposta do SQL. Isso é um negócio meio maluco, né? Porque você acaba gastando um monte de tempo para executar as consultas. Mas é possível porque é não determinístico. A resposta pode não ser sempre a mesma. Aliás, necessariamente não é sempre a mesma. No caso de traduzir para SQL, não faz muito sentido, mas no caso de resumir texto, faz um pouco mais de sentido, né? Você produz um resumo, aí você olha assim, Ih, não gostei desse resumo, aí manda ele refazer, aí ele faz outro resumo do texto. Lá embaixo do GPT tem do lado do prompt dele tem lá um botãozinho para você mandar ele repetir a resposta. Mas, enfim, as redes são não determinísticas por definição. O que a temperatura faz, essa última camada de corte, ela pode ser mais ou menos, cortar mais ou menos. Enfim, intuitivamente é isso que funciona. Não é muito precisa a minha resposta, mas intuitivamente é isso que dá para responder. Deixa eu voltar aqui que a gente já tem 20 minutos só de aula. Um outro exemplo que eu gosto é esse daqui. Ele é capaz de gerar tabelas, então extrair de texto informação tabular. De novo,
o que que tem aqui no prompt? A mesma coisa, é um chat completion. Então, eu venho aqui, dou uma instrução, que eu quero que ele construa uma tabela resumindo esse texto aqui, e dou um exemplo da tabela. Então, eu quero que ele complete essa tabela daqui com a informação que ele vai tirar desse texto. De novo, é chat completion. Todos são chat completion aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Análise de sentimento. Semestre passado tinha uma aluna fazendo esse curso aqui. Ela estava implementando análise de sentimento com o Bert. Bert é um tataravô dessas LLMs. Ele disse, por que você não usa direto essa GPT 3.5 ou 4 para fazer análise de sentimento? Ele faz isso muito bem. O pessoal do Banco Central usa isso daqui para fazer análise de notícias. Pega um site de notícias, passa no chat GPT para saber se aquela notícia é a favor ou contra, sei lá, o aumento da taxa de juros. Enfim, tem um monte de empresas que acabam automatizando o processamento das notícias usando o próprio GPT. Bom, tem outras coisas mais óbvias, mas depois vocês olham. O que eu queria terminar a aula mostrando para vocês duas aplicaçõezinhas bem recentes. O SQL, que vocês já devem ter desconfiado que eu vivo mexendo nisso, eu vou deixar de lado e fazer uma coisa completamente diferente. Essa primeira aplicação é algo que o Edirley fez, que vai ser apresentado daqui a um mês, mais ou menos, uma conferência que, por acaso, é em Manaus, mas é uma conferência internacional. Esse segundo exemplo daqui é interessante porque a professora Érica, que é minha vizinha aqui de sala, ela é a coordenadora central de graduação, mas ela é molinguista. Então, ela me chamou ontem para mostrar uma coisa bem interessante que ela estava fazendo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos começar, então, com a história lá do Edirley. O Edirley foi um aluno de doutorado da gente e hoje é professor lá na Holanda. Então, o que que essa aplicaçãozinha aqui do Edirley faz? Na verdade, ele gera histórias. Ele usa o GPT-4 e o Stable Diffusion para gerar histórias. Mas gera histórias como? Na verdade, a ferramenta que o Edirley implementou, ela tem uma biblioteca de padrões de narrativas. Então, você pode escolher um desses padrões de narrativas e dar uma dica assim. O GPT-4 e o Stable Diffusion geram um storyboard. O que é o storyboard? É um pequeno texto descrevendo a cena e uma imagem que renderiza aquela cena. Isso aqui é parecido com o que eu mostrei para vocês antes do DALL-E 3, né, de pegar texto e gerar cena. Só que aqui o que o Adilei está fazendo não é usar o DALL-E 3, é usar o Stable Diffusion. Mas a ideia é a mesma, é um storyboard, texto, imagem, que segue algum padrão de narrativa. E tem uma outra, um exemplo de padrão de narrativa é a ideia do herói. Então, se vocês olharem o que é o padrão da história do herói, essa sequência de eventos aqui. Não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Só que tem uma coisa interessante. A ferramenta que o Dinley implementou, ela permite você criar padrões novos. Não é só pegar padrões da biblioteca, mas guardar novos padrões da biblioteca. O que é um padrão de narrativa? Como é que a gente vai fazer isso? Na verdade, você pode pegar duas narrativas concretas e pedir para você fazer a generalização dessas duas narrativas numa coisa que é chamada de Most Specific Generalization, né? Generalize as duas narrativas para criar um único padrão a partir do qual depois você pode inverter e gerar aquelas narrativas. Bom, quem é que faz essa geração do Most Specific Generalization? Não é o Adilei, não sou eu, nem o professor Cortado. É o GPT-4.
Então, o prompt para gerar um Most Specific Generalization é só isso que está escrito aqui. Pronto. Generate a generic pattern that describes analogous events related to the blá, 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 blá. Então, isso daqui é tudo que você precisa dizer para o GPT-4 o que você quer fazer. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é um negócio bem simples. Tem 3, 6, 7 linhas. Então, esse prompt aqui é a explicação do que você quer que o GPT faça para gerar a generalização mais específica a partir de 2 exemplos. Então, tem aqui um exemplinho disso. Os Sete Samurais é um filme bem conhecido, né? E os Magnificent Seven é, na verdade, uma refilmagem dos Sete Samurais. Então, você pode pegar a história, o storyboard dos Sete Samurais e dos Magnificent Seven e pedir ao GPT para gerar a generalização mais específica dos dois. O GPT me produz isso que vocês estão vendo aqui do lado. Tá? Call for heroes, gathering of the orders, blá, 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 nessa tarará, tarará, tarará. Então, isso daqui não foi ninguém que escreveu, foi o GPT-4 que escreveu a partir desses dois exemplos. Então, a gente não só gera histórias a partir de padrões, como a gente pode criar novos padrões. Como é que eu crio novos padrões? Eu dou 2 exemplos e peço para gerar a generalização desses 2 exemplos. Como é que eu instruo o GPT para fazer isso? É só esse prompt que está aqui. Não é nada muito complicado, é só esse prompt aqui. Bom, como é que uma ferramentinha funciona? Na verdade, são 3 agentes, né? Isso que eu acabei de falar para vocês é o agente especialista em gerar padrões, que é aquele promptzinho. Então, esse agente aqui nada mais é do que uma chamada para o GPT-4, passando esse texto que está aqui no prompt. Depois tem um outro agente que, de fato, gera o storyboard, o texto, e um outro agente que gera para cada cena a renderização daquela cena. No caso aqui, ele usa o GPT-4 para as 2 coisas, mas o Stable Diffusion é só por uma questão de custo, no fundo. O Stable Diffusion para ilustrar cada uma das cenas. Então, nada muito complicado. E aí, na hora de você gerar, na hora desse sujeito aqui funcionar, o que esse sujeito aqui faz? Ele instrui o GPT-4 para gerar uma história nova, a partir de um template que o usuário, um pattern que o usuário escolha. Qual é o prompt? O que é a chamada do GPT-4? É esse texto que está aqui, onde essa variável ela é instanciada com o string que o usuário bate, daqui a pouco eu vou mostrar, e essa sequência aqui, na verdade, vem do próprio padrão. Então, esse coisa que está aqui entre chaves angulares e essa daqui, isso aqui vem do que o usuário dá, isso aqui o usuário escolhe um dos padrões. Aí, quando você escolhe esse, instancia esse template. Tá? E aí, tem uma aqui descrição do que o GPT-4 tem que fazer com essa informação aqui. Né? Esse T pertence a S1, na verdade, já é a instanciação daqui. Então, tem aqui um exemplo bonitinho. Isso aqui é a interface. Tá? Eu aqui escrevi o que eu quero que a história seja. Uma young, untested sorcerers, blá, 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 blá. Então, uma dica de como é que a história tem que se desenvolver. Depois eu vou lá, nesse segundo botãozinho aqui, e escolho algum dos templates que já foram definidos. E manda ele gerar a história. Bom, tem aqui um outro detalhe, que é você controlar a geração de imagens. Né? Do jeito que está aqui, a Hyper Detailed Photography, isso significa que cada uma dessas imagens vai levar um bom tempinho para ser gerada. Né? Então, isso aqui, na verdade, consome mais tempo ou menos tempo. Mas, no fundo, esse primeiro texto aqui
instancia essa variável. Esse segundo é algo que eu vou buscar na minha plataforma, na minha biblioteca de gêneros, instancia essa sequência que está aqui, e aí mando gerar a história. Se você quiser gerar um padrão novo, é esse outro botãozinho aqui. Aí você vai dizer quais são as fontes, né? No exemplo lá, os Sete Samurais e o Magnificent Seven. Escolhe qual é as narrativas que você quer usar e manda extrair o padrão. Aí esse texto que está aqui, que é a mesma coisa que está aqui, já foi gerada pelo GPT-4 a partir do que eu coloquei aqui como base. Então, no fundo, é uma coisa interessantezinha que usa, no fundo, dois tipos de modelos, né? O GPT-4 e o Stable Diffusion. Stable Diffusion para as fotos, e a partir de prompts relativamente simples, né? Esse aqui é um prompt bem simples, esse aqui é um prompt bastante simples. Uma coisa que acontece aqui nessa sequência da multivisível, é que cada uma dessas imagens ela é gerada separadamente, né? Você gera a imagem da primeira cena, a imagem da segunda cena e por aí afora. Então, a renderização dos personagens pode não ser consistente entre si. Então, o Edgerley fez um prompt mais sofisticado para indicar ao GPT, ao Stable Diffusion, para gerar renderizações de imagens consistentes entre si. Tá? Bom, então isso aí é o que o professor Bruno vai apresentar daqui a um mês lá no ISEC. Uma outra coisa que o Edilei já fez lá com o professor Furtado, que eu acho que eu já mostrei para vocês, é um pouco diferente disso, que é o Image Teller. Na verdade, é o contrário. Ele dá uma sequência de imagens e pede para o GPT gerar a história a partir dessas imagens. Tá? Isso aqui também já está funcionando bem diferente. Esse aqui, se vocês quiserem usar, ele está aqui disponível nessa URL. Esse Image Teller também está disponível aqui no Narrative Lab, mas como Image Teller aqui. Bom, a última coisa que tem é esse exemplo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse exemplo da professora Érica, que eu pedi a ela para me mandar a URL do exemplo, que é uma coisa completamente diferente. Pronto. Então, deixa eu compartilhar de novo. Então, isso aqui é aquela URL que eu mostrei na apresentação, o que a professora Érica, como linguista, estava interessada? Em medir a densidade informacional de texto. Por que ela queria fazer isso? Porque ela tinha dois grupos de alunos, uns alunos mais avançados, outros menos avançados, e ela queria medir as diferenças entre os textos, né, produzidos por esses dois grupos de alunos, do ponto de vista de densidade de informação. Então, ela entrou no ChatGPT, a primeira coisa que ela fez foi perguntar ao ChatGPT, nesse aqui, é a professora Érica perguntando ao ChatGPT, ela estava usando o ChatGPT pago aqui, né? Isso foi ontem. Se existe alguma medida de densidade informacional para textos em português? Enfim, aí o ChatGPT, surpreendentemente, responde vários índices, fórmula de Pearce, não sei o quê, adaptada para português, análise de entropia, nossa velha amiga entropia aqui, densidade léxica, e uma outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é TF-DF, que é bastante usado. Então, esse texto todo aqui foi a resposta do ChatGPT elencando 5 formas diferentes de medir densidade informacional de texto.
Aí a professora Érica continuou dizendo o seguinte, aí ela vem, tomando como base o conceito de entropia. Então ela quer que a gente meça a similaridade ou densidade informacional dos textos usando a entropia. Aí ela deu aqui um texto, acho que ela esqueceu de colocar o segundo texto, então ela coloca... Ah, não, aqui está certo já. Aí o GPT, parará, responde aqui. Não, tem razão. Ela esqueceu de colocar o segundo texto. Então, o texto, o GPT diz, ok, vou comparar os dois textos, só que você esqueceu de me dar o segundo texto. Então, tá aqui, ela vai lá, coloca o segundo texto. E aí, o que que ele faz? Ele pega cada texto e computa a entropia do texto. Entropia é essa formulinha aqui, a formulinha do Shannon. Probabilidade de uma palavra vezes log da probabilidade da palavra, onde x é cada uma das palavras do texto. Então, ele computa para cada um dos dois textos a entropia do texto. Quanto mais entropia, significa que o texto é, tem uma distribuição de palavras menos previsível. Então, quanto maior a entropia, menos informativo o texto é. Então, esse fato daqui da entropia do segundo texto ter menos diversificado, indica uma diversidade de palavras menor do que o texto um. O texto 2 é um pouco mais longo, blá, 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 blá. Aí tem uma outra coisa aqui divertida, que é... Mas, não. Professor, Oi, perdão, é porque eu tenho uma reunião agora e eu vou precisar sair, ok? tá bom, ok. Depois você está gravando, depois você vê. Show, obrigada, professor. Tchau, Luiz. É, aqui. Essa história de contar palavras não é lá muito bom, porque conjunção, artigo, preposição são palavras muito comuns, então você deveria filtrar essas palavras. Então, o segundo passo é, ok, vamos refazer a análise dos dois textos, mas agora filtrando artigo, preposição e conjunção. Então, ele volta e reconfuta a entropia média, tá? Independente de você fazer uma coisa ou outra, o texto um continua tendo uma entropia média por palavra maior que 2, o que reforça parará, por aí afora. Então, aqui é interessante é que o próprio GPT respondeu, primeiro, quais fórmulas devem ser aplicadas. Segundo, descobriu que a professora tinha esquecido de colocar o segundo texto. E depois calcula, de fato, a entropia dos dois textos, aqui embaixo. E, na terceiro exemplo, eu peço para reconsiderar um cálculo da entropia filtrando artigo, preposição, conjunção. Ou seja, ele sabe o que é uma preposição, artigo e conjunção para refazer todas essas contas. Enfim, não é muito trivial. Então, para completar, deixa eu voltar para a apresentação. Vamos seguir. Lançar de novo, sorry. Então, para completar, o que a gente gastou com 2 horas fazendo? Eu fiz um resumo, na medida do possível, dos modelos da OpenAI a partir da informação que está lá no website deles. Passei bem rapidamente sobre outros assuntos que também estão disponíveis, as referências lá na OpenAI, de uma forma bastante clara, e coloquei aqui para vocês 2 exemplos completamente diferentes de usos que a gente pode fazer dessas ferramentas. A gente sabe que tem uma montanha de usos, eu peguei 2 particularmente só para ilustrar. Então, por enquanto, é isso. Próxima aula vai ser por conta